Boa tarde, meus irmãos. Quero agradecer a atenção de todos e desejar que a graça do Pai esteja sendo com o coração de cada um. Convido vocês ao estudo da palavra nessa tarde e hoje eu gostaria de estudar sobre o seguinte tema: as características de um servo fiel. Meus irmãos, esse é o tema: as características de um servo fiel. Nós queremos servir ao Senhor e nós queremos servir ao Senhor em fidelidade. E quais são as características que nós precisamos desenvolver em nossas vidas para sermos servos e sermos servos fiéis? Eu queria me basear em Gênesis capítulo 24. O que nós temos em Gênesis capítulo 24? Abraão vai mandar que o seu servo Eliezer busque uma esposa para seu filho Isaque. Então nós temos 4 personagens principais: Abraão, Eliezer, Isaque e Rebeca. Na tipologia, ou se a gente quiser colocar a expressão analogia, na tipologia ou analogia, esses 4 personagens têm uma representação. Então, Abraão representa Deus como Pai. Eliezer representa Deus como Espírito Santo. Isaque representa Deus como Filho. E Rebeca representa a igreja. Então, quando a gente fala representa Deus, até no meu coração gera assim um sentimento ruim, né? Porque ninguém pode representar o Senhor. Mas a gente está falando em tipo, em analogia. Assim como o pai buscou uma filha para o filho, assim Abraão está buscando uma filha para... Assim como Deus o Pai buscou uma filha, uma esposa para Jesus Cristo, Abraão está buscando uma esposa para seu filho Isaque. Assim como o Espírito Santo foi enviado pelo Pai para que buscasse uma esposa para o filho Jesus Cristo, Eliezer está nesse empenho de buscar uma esposa para o filho do seu Senhor. Assim como Rebeca é uma esposa, será uma esposa amada, a igreja é a esposa amada do filho. Aí deu para perceber mais ou menos o porquê das analogias, o porquê da tipologia. Mas eu quero pensar mesmo na figura de Eliezer como servo. Ele é o servo de Abraão. Eu gostaria de pensar como é que ele foi um servo fiel. E aqui, então, eu queria pensar em algumas características. Me acompanhe, por favor, em alguns versos do capítulo 24. Comecemos aqui, por favor, dos versículos 2 a 4. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre as quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então Abraão está dizendo: olha, Eliezer, eu quero que você busque uma esposa para meu filho, mas eu quero que você primeiro se comprometa, que você faça um juramento de que você não buscará qualquer esposa. Você vai buscar não entre os cananeus, mas na minha parentela, ainda que seja uma viagem longa. Meus irmãos, a primeira característica de um servo fiel é que ele é juramentado solenemente diante do Senhor. Um juramento solene. Meus irmãos, pensem bem nisso. Quando Noemi, ela fala com as suas noras para voltarem atrás e não as acompanhar, a primeira nora desiste e volta atrás. A segunda diz assim: assim me faça o Senhor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meus irmãos, em primeiro lugar, precisa ter um compromisso, um juramento solene. Nós somos juramentados em servir ao Senhor, haja o que houver, venha o que vier. Meus irmãos, nós precisamos ter isso em nossos corações. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse que ele estava pronto não só a ser preso, mas até mesmo a morrer, contanto que isso levasse a servir o Senhor Jesus Cristo. Primeiro compromisso é este. Primeira característica é essa. Há um compromisso com o Senhor. Não existe, meus irmãos, não existe serviço sem compromisso. Nós não podemos fazer as coisas sem termos um compromisso de fazer ao Senhor. Primeira característica é essa. Por que eu faço parte da Igreja de Cristo? Tem uma série de fatores. Tem um privilégio, tem a graça, tem o amor. Mas, meus irmãos, também tem o compromisso. Precisa haver o compromisso. Pense bem, você se casa por amor.
Você se casa porque você sente a necessidade de ter uma companheira ou um companheiro. Mas concordemos que muitas vezes você vai procurar ser um bom marido ou uma boa esposa, não é pelo amor, não é pela necessidade, é pelo compromisso. Eu, como pai, muitas vezes eu vou fazer algumas coisas pelos meus filhos pelo senso de compromisso. Então precisa haver compromisso no serviço ao Senhor. Uma segunda característica, versículos de 5 a 8. Disse-lhe mais o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência daria esta terra, ele enviará o seu anjo para que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado de teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. O que está acontecendo? Abraão disse que não podia ser das filhas dos cananeus. Tinha que ser da parentela dele. O servo vai jurar. Mas o servo, antes de jurar, ele quer entender melhor. Ele fala: olha, senhor, tudo bem, eu vou lá buscar. E se a moça não quiser vir? A terra é distante. Eu devo levar seu filho para lá? Meus irmãos, uma segunda característica de um servo fiel é que ele procura entender claramente a vontade do seu Senhor. Ele quer entender para poder fazer o melhor. Meus irmãos, isso daqui é algo muito precioso em quem realmente quer servir o Senhor. Ora, pense comigo. Nós não servimos ao Senhor de acordo com a nossa vontade. Porque se nós servimos ao Senhor de acordo com a nossa vontade, isso não é ser servo. O servo, ele abre mão da sua vontade, ele renuncia à sua vontade, e ele quer tão somente fazer a vontade do seu Senhor. E para isso, ele quer entender claramente qual é a vontade do seu Senhor. Eu quero dizer que isso é algo que precisa ser resgatado, que precisa ser compreendido e praticado. Tente imaginar comigo. Você vai no restaurante e de repente chega um garçom. E você está ali com o cardápio, e você com o cardápio, você fala: olha, eu quero tal prato. Aí o garçom vai e traz um prato diferente do que você pediu. Você fala: olha, eu não pedi isso. Aí o garçom fala: não, mas eu quis te trazer isso. Eu acho que você tem que comer isso. Eu quero te trazer isso, eu vou te trazer isso. Percebe que esse garçom, ele não está servindo a partir da sua vontade, mas a partir da vontade dele? Na igreja do Senhor Jesus Cristo, parece que as pessoas estão perdendo a compreensão do que é servir o Senhor. É servir o Senhor a partir da vontade do Senhor, não a partir da nossa vontade. Então não é aquele garçom que vai servir ao cliente aquilo que o garçom quer. É o garçom que serve ao cliente aquilo que o cliente deseja. Meus irmãos, Eliezer está dizendo: olha, Senhor, eu quero te servir, Abraão. Eu quero te servir. E para poder te servir bem, me explica certinho. Eu faço desse jeito ou faço daquele jeito? Meus irmãos, pense bem nisso. Algo muito importante no serviço fiel é que ele não depende dos achômetros do servo, mas da direção clara do seu Senhor. Então não é o que eu acho, é o que eu sei que o meu Senhor quer. Samuel chega em Saul e manda Saul fazer algo para servir o Senhor. Destruir todos os amalequitas, todos. Saul vai lá e o melhor dos amalequitas ele poupa. E ele volta, Samuel vai conversar com ele, e Samuel fala: por que você poupou esse gado? Aí Samuel fala assim: não, olha, eu cumpri a vontade do Senhor. O que havia de ruim eu destruí. O que havia de melhor, o gado, eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Então, ele queria empurrar a goela abaixo de Samuel, que ele foi fiel. Aí Samuel diz para ele assim: olha, rapaz, o Senhor tem tanto prazer em sacrifício, quanto em que cumpra a sua vontade. E aí Samuel diz assim para Saul: o obedecer é melhor que o sacrificar. Meu irmão, guarda isso no coração. As características de um servo fiel: primeiro, o compromisso. Tem que haver compromisso. Segundo, meu irmão,
tem que haver o desejo de obedecer claramente à vontade do seu Senhor. E para obedecer claramente, quer entender qual é essa vontade. Quero passar então uma terceira característica. Versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Meu irmão, veja bem aqui o que ele fez. Ele pegou 10 camelos e ele levou de tudo daquilo que pertencia a seu senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o servo fiel, ele faz tudo a partir dos recursos que o seu senhor tem. Então ele quer fazer tudo na dependência do seu senhor. Ele não quer fazer na sua força, mas na força do seu senhor. Ele pega 10 camelos. De quem são os camelos? Do seu senhor. E ele enche os camelos de bens. De quem são esses bens? Do seu senhor. Ele vai fazer tudo na força do seu senhor. Ele vai fazer tudo nos recursos do seu senhor. E aí nós precisamos pensar aquilo que o Senhor tem concedido a nós. Aquele servo entendia que os camelos não eram dele. Que os bens que estavam sobre o camelo não eram dele. Era tudo do seu Senhor. Meu irmão, entenda isso. O que você tem não pertence a você, pertence a seu Senhor, a Jesus Cristo. Sua casa, seu carro, seu dinheiro é do Senhor. Seus talentos, seus dons são do Senhor. E é a partir disso que você tem que procurar servir ao Senhor. Meus irmãos, nós não servimos ao Senhor a partir das pirotecnias que têm surgido no meio evangélico. Nós não servimos a partir dos conformismos e das constantes novidades. Nós servimos ao Senhor a partir da sua palavra e a partir dos dons que Ele tem concedido a nós. Isso vai fazer de nós com que sejamos servos fiéis. Seguindo adiante, uma quarta característica. Observe dos versos 12 até o 14. Disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para que o teu servo Isaque, para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Eis aqui, meu irmão, uma quarta característica de um servo fiel. Ele depende de oração no seu serviço. Então, até aqui, o que nós percebemos? O servo fez o juramento, procurou conhecer a vontade do seu senhor, pegou os bens do seu senhor e foi fazer a sua viagem. Quando ele termina a viagem, ele está ali ao pé da fonte. E a cultura do Oriente Antigo é que as moças, as solteiras, elas iam às fontes para buscar água. Então, era ali que ele iria conhecer as moças. Aí ele fala: Senhor, ele vai colocar diante de Deus: como é que eu vou conhecer a moça? Eu não sei que não conheço ninguém aqui. Então, eu vou clamar ao Senhor para que o Senhor direcione isso. Eu vou pedir a uma moça para me dar água. Essa moça, quando ela for me dar água, ela vai se oferecer para dar água para os camelos. Que seja essa moça que o Senhor está direcionando. Meu irmão, percebe aqui? Oração específica, oração consciente, oração com objetivo e oração com fé. Meu irmão, nós precisamos regar o nosso serviço com oração. Uma oração realmente específica, uma oração consciente, uma oração objetiva e uma oração com fé. Ele está pedindo detalhadamente: a moça que vier aqui, eu vou pedir água. Essa moça voluntariamente vai dar água para mim e vai se oferecer a dar para os meus camelos. Que essa seja a moça que o Senhor está direcionando. Meu irmão, que fé. Veja bem que fé. O que acontece aqui? Ele tinha 10 camelos, como você acabou de ver. Um camelo, ele é conhecido pela sua capacidade de ficar muitos dias no deserto sem beber água. Mas esse camelo, quando vai beber água, ele bebe cerca de 100 a 120 litros d'água. 10 camelos dá cerca de 1.000
a 1.200 litros d'água. Meu irmão, hoje, se você tivesse assim num chafariz e chegasse uma moça para tirar 1.000 a 1.200 litros d'água, já seria muito trabalhoso. Essa moça, para ser voluntária e fazer isso, só se fosse uma moça muito prestativa. Hoje, com o chafariz, que é só abrir a torneira. Imagina naquela época, você estava numa fonte, é um poço, tem que ficar puxando água, tem que ficar puxando muita água. Vamos imaginar? Um balde, ele é de plástico, ele é leve. E esse balde de plástico vai caber entre 18 a 20 litros d'água. Puxar um balde de plástico no sari, na corda, já é trabalhoso. Então, vamos imaginar que cada balde seja 20 litros d'água. Para dar 1.000 litros, seriam cerca de 50 baldes. Para dar 1.200 litros, seriam cerca de 90 baldes. Meu irmão, pensa bem nisso. 90, 70 baldes. Pensa bem nisso. Ficar aquele tempo todo. Hoje, o balde é de plástico, o balde é leve. Naquela época, era cântaro. O cântaro era de barro. E o cântaro vazio já é pesado. Tenta imaginar o cântaro cheio d'água. Eu imagino que os cântaros daquela época não davam 20 litros, porque senão ficaria muito pesado. Imagina quantas vezes que essa moça deveria puxar um cântaro pesado cheio d'água. O que ele estava pedindo exigia fé. É isso que exigia. Mas, meu irmão, sabe o que isso daí também quer dizer? Que um servo fiel tem essa outra característica. Ele procura sempre dar e fazer o melhor para o seu Senhor. Guarda essa lição aqui. Por que ele está pedindo uma moça que se oferecesse a dar água para os camelos? Por que ele está pedindo isso? Já que é uma esposa para o seu Senhor, ou para o filho do seu Senhor, essa esposa deveria ser realmente uma mulher que tivesse disposta a cuidar de uma família, que tivesse disposta a cuidar dos bens daquela família. Não podia ser uma madame, não podia ser uma dondoca, não podia ser aquela moça que não queria cuidar dos afazeres da casa. Então ele está dizendo, olha, eu vou buscar uma esposa para o meu Senhor, mas eu não quero qualquer esposa. Tem que ser realmente uma moça que se comprometa em cuidar do meu Senhor, em cuidar dos bens do meu Senhor, em cuidar da família do meu Senhor. Percebe? Ele está procurando uma moça e ele não quer apenas a moça que seja da família. Ele quer uma moça que tenha qualidades, que tenha disposição, que tenha dedicação. O que a gente vai aprendendo? A gente vai aprendendo que realmente um servo fiel procura dar e fazer o melhor para o seu Senhor. Não podia ser com a moça. Não podia ser qualquer moça. Ele não queria tão somente chegar ali, pegar a primeira moça que visse e levar de volta. Não. Ele queria ver se realmente era uma moça que seria a ideal para o filho do seu Senhor. Meu irmão, não é fazer por fazer. Não é dar por dar. Não é obedecer por obedecer. É procurar fazer o melhor. Procurar dar o melhor. Procurar obedecer da melhor forma. Isso daqui é muito importante na vida cristã. Aliás, é importante em todos os aspectos. E nós enfatizamos no serviço ao Senhor. Tem uma história, eu acho ela muito prática, muito sábia. Diz que havia um jovem que foi trabalhar como faxineiro de um banheiro de uma empresa. Essa empresa tinha muito peão. Esse jovem, ali cuidando da parte da faxina, tinha que cuidar do banheiro da empresa. E meu amigo, meu irmão, você sabe como é que é banheiro frequentado por peão? Sem menosprezar peão. Mas você já foi em banheiro de posto de gasolina, beira de estrada? Tem alguns que são bem cuidados, mas não tem uns que são bem largados? Você só usa mesmo se não tiver nenhum outro jeito. Porque você está na estrada, você precisa usar o banheiro. Não é assim? Tenta imaginar banheiro frequentado por peão. É mais ou menos desse jeito. Aí aquele jovem, cuidando da faxina, ele cuidava do banheiro. Um dia, o dono da empresa, por alguma razão, ele precisou entrar naquele banheiro. O dono da empresa deveria ter o seu banheiro privativo, mas não se sabe por qual razão ele entrou no banheiro. Aquele banheiro que era público, o banheiro dos peões. Aí, quando ele olhou o banheiro, ele perguntou quem é o zelador, quem é o faxineiro. E apontaram aquele rapaz ali. Aí ele disse assim, quem cuida de um banheiro desse jeito, pode fazer muito mais do que cuidar de banheiro.
O rapaz, ele fazia a maneira tão dedicada, ele fazia tão bem feito, que o próprio dono da empresa falou, não, isso é um desperdício. Um rapaz com uma dedicação dessa para cuidar de banheiro, tem que fazer mais do que cuidar de banheiro. Percebe, meu irmão? Aquela frase de Jesus Cristo, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. Um servo fiel, ele procura fazer da melhor maneira. Ele procura dar o melhor. Ele procura obedecer da melhor forma. É isso que a gente está aprendendo aqui. Me permita, então, ir para uma sexta característica. Aliás, é isso mesmo, uma sexta característica. Observe o verso 21. Verso 21 diz assim: o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. O que acontece? Ele pediu que a moça para quem ele pedisse água, a oração dele foi essa: a moça para quem eu pedi água, além de dar água para mim, ela vai se oferecer a dar água para os meus camelos. 10 camelos, cerca de 1.200 litros d'água. Então, ele já estava pedindo algo que, humanamente falando, impossível. Um ato de fé. Aparece a moça. Ele pede água para a moça dá água para ele e fala, não, eu também vou tirar para os seus camelos. O que ele pediu em oração aconteceu, meu irmão. O que ele pediu aconteceu. Ele já poderia bater o carimbo e falar, essa é de Deus. Ele já poderia bater o martelo e falar, é essa que eu tenho que levar. Só que o servo fiel, ele quer ter certeza que realmente está fazendo o melhor para o seu Senhor. Não é só que ele se esforça, é que ele quer ter certeza. Já ouviu falar em atestado de qualidade? Deus, quando criou o mundo, ele dava atestados de qualidade. Viu Deus que a luz era boa, viu Deus que isso era bom, viu Deus que aquilo era bom. Deus deu atestado de qualidade naquilo que fez para a sua criatura. É importante que nós demos atestado de qualidade para aquilo que fazemos para Deus. Meu irmão, isso daqui é um desafio. Eu preciso parar aqui e pensar se eu estou realmente dando atestado de qualidade para aquilo que eu faço para o Senhor. Se tem sido melhor ou se tem sido só a obrigação. Ele está ali observando. Ele está falando, rapaz, será que é essa mulher mesmo? O nome disso daqui é autoavaliação, é seriedade, é reflexão sincera. Junto com as evidências externas, precisamos ter a paz que vem do alto. Ô, meu irmão, como é que nós queremos nos justificar com qualquer coisa que nós fazemos para Deus? É mais ou menos como Ananias e Safira, que disseram que venderiam o campo para dar para o Senhor. Mas aí pega uma parte escondida, fica para eles, e outra parte entrega dizendo que é para o Senhor. Eles não quiseram dar atestado de qualidade naquilo que faziam para Deus. Esse homem aqui está dando um atestado de qualidade. Ele está refletindo, é essa mesmo? Ora, até o momento parece que é. O que eu pedi, ela fez, sem ela saber que eu estava com isso no coração. Mas, meu irmão, ele quer ter certeza. Para refletir. Seu serviço ao Senhor está dentro do atestado de qualidade? Eu queria que você pensasse nisso. Você é dizimista? Se você não é, por quê? Está dentro do atestado de qualidade? Você oferta para missões? Você é um ofertante? Se você não é, por quê? Você participa de um culto de oração? Se você não participa, por quê? Você consegue dar atestado de qualidade para a maneira como você diz que está servindo ao Senhor? Pensa bem nisso. Está sendo um bom marido? Está sendo uma boa esposa? Não coloque desculpa. Considera se você realmente está procurando ser um servo fiel naquilo que o Senhor tem concedido a você. Estou caminhando para o final. Um sétimo princípio. Verso 35. Diz assim: o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Meus irmãos, esse servo fiel aqui, ele tem prazer em falar da grandeza do seu Senhor. Ele agora está conversando com a família da moça. E ele vai falar do seu Senhor. E olha só como é que ele fala do seu Senhor. Ele fala, olha, Deus abençoa meu Senhor. E Deus abençoando o meu Senhor, Deus tem enriquecido. Tem dado para o meu Senhor, olha,
boi, ovelha, jumento, camelo, tem dado servos, tem dado servas, tem dado ouro, tem dado prata. Deus tem abençoado meu Senhor. Percebe a alegria com a qual ele fala das riquezas do seu Senhor? Meu irmão, nós precisamos ter alegria para falar de Cristo. Nós precisamos falar das riquezas de Cristo. Eu fico pensando, seria bom se as pessoas que se dizem crentes falassem de Jesus com a mesma alegria que falam do seu time de futebol, com a mesma alegria que fala do seu candidato político, com a mesma alegria que fala dos seus gostos pessoais. Seria bom se as pessoas falassem de Cristo com a mesma alegria, empolgado, encantado, defendendo, argumentando. Meu irmão, o servo fiel tem alegria no seu Senhor. Sua igreja local, você fala da sua igreja com alegria? Você é empolgado com a sua igreja? Ora, às vezes as pessoas, ao invés de encantar as demais, de contagiar as demais, as pessoas desanimam as demais. As pessoas vão falar de Cristo com um desânimo, da vida cristã com um desânimo. As pessoas não têm alegria de falar da igreja que fazem parte. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eliezer é um servo fiel, e o servo fiel fala do seu Senhor com profunda alegria. Mostra a grandeza do seu Senhor. Caminhando para o final, meus irmãos. O servo fiel reconhece e tem alegria em dizer quem é o seu Senhor. Finalizando, observe, por favor, o verso 65. Verso 65, já no finalzinho. Ele está trazendo a moça ao encontro de Isaac. Aí a moça vê o jovem Isaac vindo ao encontro dela. E a moça pergunta, quem é? Quem é aquele rapaz que está vindo? Observe o que o texto diz aqui. Verso 65. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ele reconhece quem é o seu Senhor e ele tem alegria em falar que é o seu Senhor. Ele não fala assim, é Isaac. Ele não fala assim, é o seu noivo. Ele não fala, ó, é o rapaz com quem você vai casar. Ele fala, é o meu Senhor. É o meu Senhor. Ele reconhece que é o seu Senhor e ele publica isso diante de todos. Meus irmãos, nós precisamos falar do Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecê-lo publicamente. Reconhecer diante de todos. Um exemplo, talvez seja bom, você vai poder julgar isso. Estava numa loja, fui comprar uma peça para minha moto, e a dona da loja, ela é muito brincalhona, acostumada a lidar ali com vários motociclistas, e ela, assim, umas brincadeiras que para mim, às vezes, podem não soar tão boas. Ela foi falar que de uma outra moça que teria vontade de namorar aquela moça. Brincadeira dela. Ela virou para mim e perguntou assim, você acha errado? Eu olhei para ela e falei, olha, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é errado. Bocado de gente ali em volta. Então, já que ela me perguntou, eu falei, olha, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é errado. Falar do seu Senhor com alegria. Falar do seu Senhor com ousadia. Não ter medo de publicar a sua fé. E, meus irmãos, me perdoem, mas não é verdade que as pessoas não têm medo de falar do time a qual pertencem, ao qual torcem? Não é verdade que as pessoas não têm medo de falar no candidato em quem vai votar? Por que a gente não fala de Cristo com a mesma alegria, com a mesma ousadia? Por que a gente não fala do Senhor com essa mesma veemência? Alegremos-nos, reconheçamos publicamente o nosso Senhor, e o nosso Senhor é Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, eu termino com uma última lição. A última. Um servo fiel se limita ao anonimato. Observe que em momento algum esse servo procura aparecer. Ele está sempre projetando o seu Senhor, sempre projetando o seu Senhor, sempre projetando o seu Senhor. E a preocupação dele não é consigo, não é em aparecer e nem em ser reconhecido. A preocupação dele é tão somente que o seu Senhor, ele seja realmente obedecido. É servir o seu Senhor. Ele não fala do seu nome. O início do texto diz que Abraão tinha um servo chamado Eliezer. O início do texto fala isso. Mas em momento algum ele fala seu nome. Ele não está preocupado em aparecer. Ele não está preocupado em ser percebido. A preocupação dele é que seu Senhor seja fielmente obedecido. E depois
que a noiva é entregue a Isaac, a Bíblia não fala mais dele. Porque, meu irmão, tudo é o noivo. Tudo é Jesus Cristo. O importante é que Cristo apareça e, como disse João Batista, que nós diminuamos. Nós não devemos, meus irmãos, procurar ser reconhecidos. Nós queremos e devemos procurar que Cristo seja conhecido, que Cristo seja reconhecido. Louvo ao Senhor, porque em nossa igreja tem muitos servos fiéis. Tem muitos servos e servas que procuram, nas suas falhas, mas com diligência, servir ao Senhor. Que Deus, em misericórdia, me ajude a ser um servo fiel. E que no seu coração tenha esse desejo, tenha esse desafio. Jesus, me ajuda a ser um servo fiel. Obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Que a rica graça do Deus Altíssimo seja abundante no seu coração. Um carinhoso abraço. Até mais.